Embora muitas pessoas não saibam, o elevador é um meio de transporte, isso mesmo. Por transportar pessoas e objetos de um lugar para o outro, ele é considerado um meio de transporte e, olha, é o mais seguro do mundo. A gente recebe hoje o Tony Lincoln e o Balbino da Silva, os dois são consultores, né, para falar para a gente então aí desse meio de transporte que muita gente não sabia, mas é e é o mais seguro do mundo. Boa tarde para vocês. Olá, boa tarde. Tudo Boa bem tarde. com vocês? Tudo o Tony bem. Lincoln e o Roberto. Isso, tá bom, Tony e o Roberto. O Tony e o Roberto. Fica mais fácil assim. Fica, eu falei, gente do céu, vou me perder quem é quem. Não, mas não é fácil. Eu também sou ruim com os nomes. Às vezes, de vez em quando. Não, eu também, sou sempre. Mas muito obrigado. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui para tirar as dúvidas das pessoas com relação à utilização. Até você falou há pouco, né? Você, aconteceu nas suas férias, ficou presa, mas garanto que você não ficou nervosa, né? Fiquei sim, muito. É difícil. Apesar de saber que eu já sabia, né, que é um meio de transporte e que é um meio de transporte muito seguro, mas ainda assim eu fiquei com medo. É que, na verdade, ele envolve alguns medos, né? Envolve a acrofobia, que as pessoas têm medo de altura, envolve a claustrofobia, que é medo de locais fechados, mas o elevador é um meio, como você falou, é um meio de transporte, é um meio de transporte mais seguro que existe. Então, o que a pessoa deve fazer? Ficou preso no elevador? Não precisa ficar preso, ficar nervoso, não vai cair, não vai faltar ar. Desesperar. Não se desespere. Procura, fica calmo, respira. Aperta o botão de alarme. Então, isso que eu ia perguntar, tem um botãozinho lá pra gente apertar? Tem um botãozinho de alarme e tem um interfone também. Alguns elevadores, quando você aciona o alarme, automaticamente já chama o porteiro no interfone. Alguns elevadores têm um interfone, um aparelhinho mesmo, tem que tirar o aparelho como se fosse um telefone e falar com a portaria. Os porteiros, os síndicos vão entrar em contato com a empresa de manutenção e rapidamente vai chegar um técnico para soltar as pessoas com segurança. Então, o ideal é manter realmente a calma, é isso, Roberto? Exatamente. É o primordial. Tem que pensar o seguinte, não vai acabar, as pessoas acham, vai acabar o ar, vou morrer sufocado, vai acontecer alguma coisa. Não vai acontecer. É calma. A maioria dos acidentes que acontecem com os usuários, eles tentando sair do elevador sozinho. Então, o elevador parou. Mantenha calma. Mesmo se alguém for lá e abrir a porta, a pessoa perceber que o elevador está desnivelado, não tente sair. O risco maior é a pessoa tentar sair sozinha do elevador. Então, aguarde a empresa responsável pela manutenção. Nós, por exemplo, da Max Elevadores, temos compromisso em no máximo 5 minutos, 20 minutos, chegar um técnico para fazer o resgate de quem está preso. E às vezes, Kátia, as pessoas ligam para a empresa de manutenção e ligam para o bombeiro também, tá certo. Só que às vezes o corpo de bombeiro consegue chegar antes de nós, mas na maioria das vezes eles aguardam o técnico chegar, porque tem os procedimentos técnicos para fazer, a não ser que seja uma situação de um acidente mesmo, o que é raro em elevadores. E por que é raro, então, o acidente acontecer em elevadores? O fato do elevador ser uma máquina autônoma, ele tem diversos sensores, diversos equipamentos de segurança que dão a segurança, como o nome diz, dão a segurança para os usuários. Então, se ocorrer uma falha, por exemplo, acabou a energia elétrica, o elevador automaticamente ele vai entrar um freio, que é mecânico, vai travar o elevador e ele vai bloquear. Se for um elevador mais novo, ele vai ter um sistema de resgate. Então, o elevador automaticamente ele fez uma parada de emergência, ele vai até o próximo andar e abre a porta automaticamente. O que acontece na maioria das vezes, existem elevadores eletromecânicos antigos que não têm esse sistema. Então, é a paciência mesmo. Então, por mais que seja um elevador atual ou um elevador antigo, todos eles têm os mesmos dispositivos de segurança, com exceção de alguns acessórios, né? Os novos hoje já tem ali uma tela, às vezes para a pessoa ficar vendo uma propaganda, alguma coisa, acaba passando. Mas eu até falo, quando as pessoas estão presas, pega o celular, já vai ver alguma coisa, é rapidinho. No telefone... É que às vezes o telefone está fora de área, ali dentro. Ô, Tony, as crianças podem andar de elevador sozinhas? Não tem perigo? Sim, pode andar. Tem que ter assim, a consciência, os pais, né, de deixar talvez as crianças muito brincar dentro do elevador, pular. O risco hoje, pessoas muitas vezes ficam presas, crianças principalmente, é porque fica pulando dentro do elevador. E quando pula dentro do elevador, ele tem um sistema de segurança que desarma, porque já para não fazer isso, né? Então, crianças, né, se vai usar o elevador, como usar normal, apertando o botão, ficar tranquilo no elevador, sem brincar dentro do elevador, sem pular. Então, ali... E as crianças menores acompanhadas com os pais melhores, né? Tony, tem muito risco de queda do elevador?
Não, é difícil. Às vezes, o muito maior difícil. medo, né? Porque acontece, o elevador, ele tem os cabos de tração que segura a gabine, né? E você vê um cabo daquele lá aguenta em torno de 2.000 quilos, mais ou menos. Então, são 4 cabos, 5 cabos que estão ali. E para arrebentar um cabo desse, é só quando não tem a manutenção mesmo, por muito tempo. Porque os cabos, ele só arrebenta, ele vai dando sinais de que está quebrando o cabo, tá para quebrar o cabo, né? E daí, já a parte de manutenção, que é o técnico, que está sempre fazendo a manutenção, está ali verificando os cabos. Mas mesmo assim, existe também um freio de segurança, tá? Que se caso, por acaso, vier quebrar, arrebentar os cabos, esse freio de segurança, ele vai acionar e vai parar a gabine presa nas guias que já é fixada na estrutura do prédio. Então, realmente é o equipamento, o meio de transporte mais seguro do mundo. A gente tem algumas curiosidades. O primeiro elevador da história, ele foi desenvolvido há muito tempo atrás. Lá no século... Qual que foi o século aí, produção, para a gente conferir? Foi. Porque 1853. em 1850. E ele foi desenvolvido justamente para ser utilizado em obras, né, nos trabalhos que eram executados até... Na época já facilitou e depois a gente trouxe para nós, para o nosso uso, no nosso cotidiano, né? Exatamente. Os condomínios só puderam crescer em função desse desenvolvimento. Na verdade, o elevador é uma coisa que eu acredito que lá nas pirâmides já utilizavam uma espécie de elevador para elevar aqueles blocos, Imagina, né? Era Imagina. um peso Agora, gigante. em 1853, foi... desenvolvido o dispositivo de segurança, que foi o que o Tony comentou. É o dispositivo que faz com que o elevador trave nos trilhos. Então, por mais que eles estejam sustentados por cabos de aço, inclusive o teste que foi feito pelo Elisha Greisotti na época, foi subir numa plataforma e pedir para cortarem os cabos de aço, para mostrar que a plataforma não ia cair, que ela ia ficar retida nos trilhos por onde ela corria. Então, é Corajoso. muito tranquilo. Agora, você perguntou com relação às crianças. A norma recomenda que crianças abaixo de 12 anos não andem sozinhas no elevador por conta de não terem discernimento. Então, imagina, eu falei para você há pouco, se o elevador parar, não tentar sair sozinho. Nós temos discernimento de não... Sabemos que para aquele vãozinho não dá para passar. E, às vezes, uma criança sozinha, ela vê que houve um vão... Ela entra em desespero, ela entra em desespero e tenta passar por aquele vão. Às vezes, o elevador... Não sei se foi isso que aconteceu com você, às vezes já aconteceu do elevador parar... Não sou criança, mas aconteceu. Do elevador parar e abrir a porta e tem só um paredão na sua frente, só uma parede, sem portas. E ali tem um vão, é pequeno, mas uma criança às vezes pode tentar sair. Nesse momento que existe o risco. Então, paciência. E orientar também as crianças. Vamos aí para a próxima curiosidade. O primeiro elevador, ele foi voltado ao transporte humano, teria sido desenvolvido aí, e colocado em funcionamento antes de Cristo, no século I, lá no Império Romano, por um arquiteto chamado... Você comentou esse arquiteto agora? Foi o Marcos Vitruvio? Não, né? O Marcos Vitruvio foi nessa época, mas nessa época não existia o elevador de segurança ainda. Ainda não, né? Ainda não. A elevação ela era obtida utilizando-se aí um contrapeso que subia e descia sob o controle, né, de uma roldana movida por uma manivela do lado de fora da plataforma. É provável que esses elevadores eles tenham sido utilizados aí nas casas romanas, com vários andares, onde teriam sido operados por escravos. Então, os escravos faziam esse trabalho, né? É o trabalho que o motor elétrico faz hoje. O contrapeso seria isso? Sim, o elevador hoje ainda é desta forma. É uma gangorra. É um bloco de concreto de um lado e do outro lado é a cabina onde nós somos transportados. Então, o motor elétrico faz esse movimento de elevar a cabina, abaixar o contrapeso. Então, ele faz esse trabalho. E é isso aí, nessa plataforma, que está instalado os freios de segurança. Ali, o americano Elisha Greisotti, ele foi o criador do primeiro elevador de segurança. Exato. A inovação foi criada em 1952, durante uma feira lá em Nova York. Elisha se movimentou verticalmente em uma plataforma que você comentou agora há pouco, apresentando aí o seu invento, um novo tipo de elevador contendo aí freios ocultos de segurança que impediam que a plataforma caísse. A partir aí da novidade trazida por ele, o transporte de passageiros passou a se tornar aí seguro, uma realidade capaz de mudar o mundo. Tony, você teria essa coragem na época de usar a si mesmo para fazer o teste e mostrar, né, a eficácia? Ele teve coragem, né? Ele acreditou no que ele estava fazendo, né? Exato. Então, e viu que funcionou e até hoje funciona.
né? A gente faz testes para ver se está funcionando esse sistema, né, cada 3, 4 meses. E ele funciona realmente. Porque o que acontece? Esse sistema que ele fez hoje, né? Não sei como que era aquela época, mas hoje, no que ele criou, são cunhas que correm ali 3 milímetros das guias que fica fixa no prédio, que se caso, né, vier cair numa velocidade não ajustada do elevador, ele vai travar essa gabine e não fazer o elevador, né, a gabine cair lá embaixo. Sim. Então, e por ficar pulando dentro do elevador, caso aconteça um acidente, não vai adiantar também. Não vai adiantar. Na verdade, quando a pessoa está pulando no elevador, faz um efeito ioiô. Então, o dispositivo de segurança, ele detecta uma sobrevelocidade, porque tem aquele movimento. E aí ele faz acionar involuntariamente as travas de segurança. Então, às vezes, até acontece, as pessoas comentam, o elevador caiu. Não caiu. Alguém estava pulando no elevador, acionou o freio de segurança e o elevador foi bloqueado nas trilhas, no trilho. Então, é um solavanco forte, não o suficiente para machucar ninguém, mas ele detecta uma sobrevelocidade por conta de brincadeiras, na verdade. Sim. Então, às vezes as pessoas falam, caiu, o elevador caiu do 7º andar até o 3º andar. Não caiu. Ele estava descendo, atingiu uma velocidade acima da qual ele foi projetado, por algum motivo, e acionou os freios de segurança. E a gente tem mais uma curiosidade ali, que é o elevador Lacerda, que ele foi o primeiro elevador urbano do mundo, inaugurado em 1873 em Salvador, aqui no Brasil, né? O Brasil foi o primeiro país do mundo a oferecer um elevador para servir como transporte da população de uma cidade. Trata-se então aí do elevador Lacerda, que é super tradicional e fica lá em Salvador, na Bahia, e ele foi construído no ano de 1873. Esse equipamento ele continua em operação, moderno e funcional, possuindo 72 metros de altura e transportando mais de 900 mil passageiros por mês. Ele faz a ligação da cidade alta para a cidade baixa. Muito obrigada, Roberto. Muito obrigada, Tony. Informações muito importantes, porque ainda hoje existem muitas pessoas que têm medo de utilizar o elevador, preferem as escadas. Kátia, eu quero agradecer a oportunidade, né, de vir aqui esclarecer as dúvidas do pessoal e não tenha medo, o elevador é seguro. Com certeza. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado.